Sem o... Ó, vou gravar, então já vou dizer. Sem o Nicolas, nós não estaríamos aqui. Que é o projeto EPA. Adorei esse nome, Nicolas. EPA. Escola Popular de Arte. Porque o EPA é um xiste, né? Então eu que sou psicanalista, quando eu vi esse nome, eu falei, caramba, isso é um xiste, né? EPA, é um xiste. Escola Popular de Arte. E o xiste para o psicanalista, né, Célia? O xiste é uma das ferramentas de análise, né? Onde a gente trabalha a análise da psicanálise, nos atos falhos, na fala, né, do movimento do pensamento livre, né? E o xiste, e o sonho. Então, EPA é um xiste. Adorei, Nicolas. Eu super amei. É um nome que me cativou muito. E conhecer gente nova, né? Conhecer gente assim, gente que está iniciando. Eu falei com a Mônica, que a Mônica falou assim: meus poemas são feios. Eu falei, tu nunca mais fale isso, garoto. Não existe poesia feia. Não existe isso. Eu, hein? Leva essa poesia para análise. Que coisa é essa? Ai, 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 leva isso pro divã. Não existe poesia feia. A poesia nada mais é do que o atravessamento da subjetividade do sujeito. O que é a poesia? É a sublimação. É você sublimando alguma coisa dentro de você. Então, o artista, ele sublima dentro de si a angústia. Ele sublima dentro de si aquilo que lhe sufoca, aquilo que lhe recalca. E isso é arte. Arte é análise. Arte é sublimação. Aquilo que você não sublima te adoece. Né, Célia? Se você não sublima, você adoece. Gente, a Célia Com certeza. A Célia é uma amiga querida que tive o privilégio de escrever um livro junto com ela. Né? Nós escrevemos, lançamos em abril um livro que eu organizei, Seja homem. Organizar. Seja Homem, a reconstrução de uma masculinidade. Né? Seja homem. Mas que homem? Que tipo de homem? E aí vem um leque, né, de masculinidades. E a Célia escreveu sobre o declínio da paternidade na contemporaneidade. Foi muito legal, muito legal. Muito bom, muito bom. Esses são os amigos que a gente faz. Conheci a Célia alguns anos atrás, nunca mais larguei. É isso. Não. Eu tenho essa mania de grudar nos amigos. É isso aí. Então, assim, quando a gente vai trabalhar o conceito de poesia, para quem me conhece, né, para quem já me acompanha, eu escrevo poesia desde muito cedo. Né? Mas a poesia ela tem fases, porque você também você não é só a mulher que é de fases, não, tá, gente? Eu odeio essa música do Raimundo quando fala mulher de fases. Homem também tem fases. Eu, hein? Só mulher tem fases, homem também tem fases. Todos nós temos fases. São as nossas fases. Ou seja, no momento em que a gente vai frequentando outros espaços, né? Se tem uma coisa que a gente aprende em educação, é que todos os espaços são formadores de subjetividade. Todos os espaços formam subjetividade. Então, a família forma subjetividade, a igreja forma subjetividade, os amigos formam subjetividade, a escola forma subjetividade. Todos os espaços são formadores de subjetividade. Isso significa que ninguém é estável, que ninguém está ali parado. Você está o tempo todo em construção. O tempo todo se construindo, aprendendo, desaprendendo. O tempo todo você está o quê? Eu adoro essa palavra, né? Performando. O tempo todo você está ali se performando, né? Vendo coisas que você não sabia, aprendendo outros que você sabia, mas não sabia que sabia, que também tem isso, tem coisas que a gente sabe, mas não sabe que sabia, a gente aprende isso, né, no divã e na nossa experiência do dia a dia, e a poesia é isso. A poesia ela é esse lugar onde você pode ser você, onde você pode ser você sem a necessidade da máscara social, sem a necessidade daquilo que você constrói enquanto máscara, ou seja, enquanto persona, enquanto personagem, que a palavra máscara vem disso, né? Personagem, personalidade, persona. O que era o persona? Era aquela máscara que os atores gregos utilizavam para fazer um determinada personagem. Daí que a palavra personagem é sempre no feminino. Não existe personagem no masculino, né? É a personagem, sempre no feminino. Agora, o interessante é que quem fazia essas personagens eram homens. Então, quando vinha um papel feminino, um homem, então, se performava numa personagem feminina para fazer aquilo. Isso é muito comum, por exemplo, no teatro grego, né? Na China também. Enfim, o teatro era isso. O sujeito vestia. Então, daí é que vem o conceito de personalidade. E é interessante porque a psicanálise vai se desdobrar na teoria de personalidade da
psicanálise, o sujeito vai se desdobrar em 3 estruturas clínicas. Ou é neurótico, é psicótico, é perverso. Eu gosto de Freud porque Freud ele é sintético. Freud tem poder de síntese. Porque quando vem Jung, o Jung vai falar de 8. Né? O introvertido, o Jung vai falar de 4 funções, né? Pensar, sentir, e agora eu não lembro das outras 2, e 4 funções dentro de 2 caráteres, introvertido e extrovertido. Então, 4 vezes 2 vão dar 8. 8 tipos de personalidade no desdobramento da psicologia junguiana. E aí, numa psicologia mais contemporânea, vai se falar de 16 personalidades. E na psicologia atual, né, na psicologia ericksoniana, vai falar de 16 personalidades. Na psicologia atual, já se fala em até 32 personalidades. Olha quantas pessoas tem dentro de você, Mônica. Olha quantas pessoas tem dentro de você, Lorena, né? 32 personalidades, já se fala até de 36. Então, assim, quem é você? Cara, eu sou legião, somos muitos. Isso não é uma casa, é um albergue. É isso. Entendeu? Então, é a partir desse muitos que nós somos que nós vamos criando o quê? Freud vai falar de camadas. Né? Nós somos sujeitos de muitas camadas. Camadas que se desdobram em diversas personalidades. E personalidades que se apresentam a partir do lugar. Daquilo que aquele lugar exige. Né? Então eu posso ser um cara muito bacana, muito legal em determinado espaço e ser um pé no saco em outro espaço. Vai depender daquilo que o espaço, que o lugar me provoca. Alguém levantou a mão, não sei quem foi. Então, levanta a mão, pode falar. Aqui a gente sabe, levantou a mão, fala. Quem é que levantou a mão? Levantou a mão, fala. Ai, gente, levantou a mão e não quer falar? Então são essas personalidades. Um lugar onde você pode ser você. Sabe? Acho que ela está tentando ligar o microfone. Quando ligar o microfone pode falar, tá bom? Um lugar onde você pode ser você é a poesia. É a poesia. Mas não é qualquer poesia. Né? Não é qualquer poesia. Então a gente vai falar um pouco disso, né? Não é qualquer poesia. Qual é a poesia? A poesia ela precisa encontrar uma característica. O poeta precisa encontrar uma identidade. Uma coisa que ele diga assim, achei. É isso aqui. Achei a minha identidade poética. E aí você tem uma poetisa, né? Eu quero iniciar com a Adélia Prado, que a Adélia Prado diz assim: vez em quando, Deus me castiga e me retira a poesia. E aí eu olho para uma pedra e só vejo uma pedra. Olha que interessante esse conceito da Adélia Prado. Deus me castiga e me retira a poesia. Aí eu olho para uma pedra e só vejo uma pedra. Isso, Fernando. Pensamento, sentimento, sensação, intuição. São os tipos psicológicos de Jung. Boa. Me ajude aí, gente. Eu olho para uma pedra e vejo uma pedra. O que é o poeta? O poeta é aquele que tem a capacidade de simbolizar. É aquele que tem capacidade de olhar para uma pedra e ver algo muito além de uma pedra. E aí você tem Drummond, que olhou para uma pedra e viu na pedra o que é um poema. E um poema que marcou uma época. Um poema que trouxe ruptura dentro de uma escola gramatical. A poesia de Drummond é uma poesia nua, é uma poesia crua. Existe erotismo na poesia drummondiana. Né? Mas existe um primeiro Drummond e um segundo Drummond. O primeiro Drummond ainda está naquela escola cumprindo regras, né? Cumprindo as regras gramaticais, dentro de uma lógica de rima. E um segundo Drummond é um Drummond que liga um dane-se para as rimas e traz uma outra forma de fazer poesia. Uma poesia que não segue uma métrica, uma poesia que não está preocupada com as questões gramaticais. Eu gosto desse Drummond. É um Drummond erótico. É um Drummond que vai falar sobre a moça deitada sobre a grama. É o Drummond que vai falar sobre a rosa de Hiroshima. Então é esse Drummond. E aí é o Drummond da pedra. Né? No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Então, essa pedra drummondiana é uma pedra que vai o quê? Marcar a escola poética. Antes de Drummond, depois de Drummond. E você tem a outra pedra, que é a pedra lazariana. Eu gosto muito da pedra lazariana. Onde tem a pedra lazariana, Jairo? Está lá nos evangelhos. É a pedra que precisa ser retirada para que a vida possa existir. Olha, gente, o que é vida? Vida é desejo. Então, quando Jesus fala, tirem a pedra, na retirada da pedra de Lázaro, Lázaro volta à vida. Então, é a pedra que paralisa o sujeito. É a pedra que faz com que o sujeito fique onde? Dentro da caverna.
A gente estava falando sobre o novo, né? Você tem um filme muito interessante, aquele filme infantil, que é a história dos Groots, né? A família das cavernas, onde o tempo todo o pai está dizendo o quê? O novo é perigoso, a gente tem que ficar na caverna, bota a pedra na caverna. E aí você tem uma proposta da pedra lazariana. Tira a pedra, sai da caverna. A vida existe, mas existe vida onde? Existe vida no inusitado. E essa é a proposta que a gente está trazendo. Só vive poesia quem suporta o inusitado. A primeira coisa que um poeta aprende é: nada está sob controle. Fique tranquilo, não tem nada sob controle. A vida acontece nas entrelinhas. A vida acontece no inusitado. É ali que a vida acontece. Ela não acontece dentro da caverna, ela não acontece na zona de conforto, ela não acontece nas coisas que estão sob controle. Aí não acontece a poesia. Existe um poeta que eu gosto muito, Charles Bukowski. Quem lê minha poesia vê que tem muita referência a Bukowski. Eu gosto muito da poesia do Velho Safado, que é assim que ele é conhecido, né? O Velho Safado. Gosto demais da poesia. E diz os biógrafos que Bukowski começa a escrever a partir do momento que ele entrou em coma. Ele entra em coma e entende, né? Ele consegue sair do coma e entende o quê? Cara, eu preciso escrever essas coisas que estão dentro de mim. E aí ele começa a escrever. A poesia de Bukowski é uma poesia que não encontra regra, que não encontra um lugar para encaixar ela. É uma poesia o quê? Erótica, é uma poesia o quê? Crua, é uma poesia nua. E, gente, a gente não consegue lidar com a nudez. Na sociedade ocidental, toda nudez é castigada, já dizia o Nelson Rodrigues. Toda nudez será castigada. Porque o marco fundador da civilização ocidental é o que é? É o Gênesis. É o marco fundador da civilização ocidental. E no Gênesis, o sujeito é punido e expulso do paraíso porque se enxergou nu. Está lá no texto. No momento em que o sujeito se enxerga nu, ele é expulso do paraíso. O que a gente está falando? De que nudez a gente está falando? A gente está falando de eros. A gente está falando de prazer. O prazer é proibido. É disso que a gente está falando o tempo todo. O prazer é proibido. Para inaugurar esse nosso encontro, né, eu escrevi um poema especificamente para esse nosso encontro, porque a gente vai falar exatamente dessa poesia que é diferente, dessa poesia que é viva e que tem uma gramática libidinal. É disso que a gente está falando, de uma gramática libidinal. Ó, gente, quem quiser falar, abre o microfone e fala, hein? Abre o microfone e fala. Aí, botei aí no chat para vocês. Poesia que leva ao orgasmo. É o título da poesia. Poesia que leva ao orgasmo. Poesia que leva ao orgasmo. Língua viva, gramática libidinosa, obsceno repetido, palavra e corpo nu, língua insinuosa, rompendo clandestinagem, língua que lambe lábios, grandes e pequenos, molhados e desejosos, língua que lambe eros, provocando orgasmos múltiplos. E em teu corpo escrevem versos, em teu verso surge poesia, e uma poesia se faz carne. É isso. A língua que lambe eros. É disso que a gente vai falar. Para Freud, todo prazer é erótico. Todo prazer vem de eros. Essa é a fala freudiana. Nesse nosso primeiro encontro, e todos sejam bem-vindos, e é muito legal ter vocês aqui, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos seguir a nossa ementa, onde nós iremos falar do sexo líquido e da erótica weberiana. Né? Sexo líquido e a erótica de Max Weber, a erótica weberiana. De que a gente está falando? A gente vai trazer para o debate, para entender essa lógica de eros, a gente vai trazer para o debate dois sociólogos. Né? Um sociólogo lá do 20, lá do século XIX, iniciozinho de 20, e a gente vai trazer lá do 20, e a gente vai trazer o Zygmunt Bauman, um sociólogo mais próximo de nós.
né? Então você tem a partir desses dois homens, né, uma preocupação, o que une o trabalho deles é uma preocupação dentro da temática referente ao amor e ao sexo. Né? Para Max Weber, a emergência do processo de racionalização fez com que surgissem esferas de valor autorreferentes, dentre elas a esfera erótica, né, que condensava aí uma espécie de intelectualização do sexo no mundo onde o ser total do homem estaria alienado do ciclo orgânico da vida camponesa. Então o erotismo ganharia valor como forma de reconectar o homem através do gozo consciente, né? A essência mais irracional e, portanto, mais real da vida em comparação com os mecanismos de racionalização. E aí, o Zygmunt Bauman, né, que convive com uma sociedade de amor puro, né, onde as relações de amor são relações fluídas, marcadas pelo trânsito permanente, né? Uma das características da atualidade do amor é um amor com segundo aviso. Imagine, um amor com segundo aviso. O que é isso? O tempo todo você tem ali a possibilidade do outro te deixar. Esse é o amor líquido. É um amor que você inicia já com segundo aviso, com ordem de despejo. Eu tô com você, tá? Cláudia, eu tô com você, mas eu estou com você até que alguém mais interessante que você apareça. Então esse amor com segundo aviso, que é o amor que vai marcar o mundo líquido, é um amor que tem sobre ele uma sombra. Qual é a sombra? A ansiedade. O tempo todo está ali a ansiedade. O tempo todo você precisa performar, o tempo todo você precisa ser o melhor, você não pode falhar, né? Você tem que ser potente, você tem que ser o tempo todo. Por quê? Porque é um amor que não aceita falhas. O amor nos tempos líquidos é um amor que causa muita ansiedade, porque é um amor que não permite falhas. E por que não permite falhas? Porque é um amor com segundo aviso. Se eu falhar, eu sou substituído. Né? Essa é a lógica do Zygmunt Bauman. Um amor que tem sobre ele uma sombra, a sombra da ansiedade. O sujeito é ansioso o tempo todo. O sujeito o tempo todo tendo que dar conta, né, desse eros, dessa erótica. A gente vai falar dessa erótica do outro o tempo todo, né, tendo que performar o tempo todo. Então, o que acontece com isso? Você tem no amor líquido, né, principalmente essa é a crítica de Zygmunt Bauman, é uma crítica moral dos relacionamentos humanos numa sociedade permeada pela lógica do descarte, da transitoriedade, como uma única forma de estabelecer no mundo. Então, o amor moderno é um amor transitório. E transitório no sentido de trânsito o tempo todo. De trânsito, né? Daí que se eu terminei... Só um minutinho, Luana, deixa eu só terminar aqui, Lília. Daí que se eu terminei com alguém, 10 minutos depois eu já tô no Tinder, filho. Porque a fila anda. É trânsito o tempo todo. A fila anda. Fala, quem me chamou? Quem me invocou? Sou eu, a Lilian. Fala, porque eu não estou conseguindo pôr a mãozinha. Eu pensei na sociedade do cancelamento. Porque hoje se cancela, né? Os namorados terminam por WhatsApp, se apagam, né? E acabou. E vai lá pro Facebook, muda o status no Facebook, já joga uma foto nova no Instagram e já reativa o Tinder. E a maior prova de amor hoje em dia é: você já saiu do Tinder, Gê? Ah, então você me ama. Essa é a maior prova de amor. Entendeu? Qual é a maior prova de amor, né, Fernanda? Conhecer a Fernanda no Tinder. Qual é a primeira coisa que a Fernanda vai fazer? Já saiu do Tinder? Já. Ah, então ele me ama. Ele até saiu do Tinder, ele me curte no Instagram, né? Mandou emoji. Ó, carinha piscando. Carinha piscando. Então é isso, é trânsito, é isso o tempo todo. Essa ilusão, né, sustentada o tempo todo, né? Uma sociedade permeada pela lógica do descarte, da transitoriedade. E aí o que acontece? Não tem espaço para o compromisso. Porque é o compromisso que estabelece o vínculo pessoal. É o compromisso que garante o conforto de estar seguro, né? É o compromisso que diz assim: eu posso trabalhar, porque quando eu voltar tem alguém me esperando. Entendeu? É o compromisso. É isso aí, Eduardo. Ai, que legal, Eduardo tá aqui. Tá sentindo tua falta, querido. É o compromisso que garante esse lugar.
Entendeu? É isso aí. Ó, tem alguém me esperando. Só que no mundo líquido, não. O risco de eu sair e voltar é muito grande. Gente, no mundo líquido as pessoas não tiram nem férias, porque isso tudo atravessa numa lógica capitalística. Se eu tirar férias, vai que meu patrão descobre que eu não sou tão importante assim. E se o outro que assumir o meu lugar fizer o meu trabalho melhor do que eu? O sujeito não tira férias. Entendeu? Porque o risco de você ser substituído é o tempo todo presente. Daí que numa sociedade contemporânea, o Joel Birman, no seu livro Mal-Estar na Atualidade, vai dizer que a característica dessa sociedade atual é o quê? Sujeitos panicados e ansiolíticos. É a característica. Por quê? O tempo todo o medo está presente. O medo de ser substituído. O tempo todo está presente. E em todas as relações. Né? O tempo todo está ali presente. Então, as novas subjetivações que o Joel Birman vai trabalhar no seu livro Mal-Estar na Atualidade, as novas subjetivações, entre as novas subjetivações está o quê? A ansiedade e a depressão. E aí Jairo? entra o que a Fernanda falou, a impossibilidade, inclusive, do luto. Porque se a fila anda, isso que eu ia falar. Se a fila anda, né, eu não posso fazer luto. A questão, Jairo, da solidão, né? Quem está falando? A questão Célia? Célia, a questão da solidão. A solidão é marcante, porque às vezes a pessoa prefere não encarar essa questão do descartável para não gerar essa ansiedade, então ela se isola mais. É isso, Mônica. Isso. A Mônica fez aqui né? um questionamento. Isso, Célia. Ela se isola mais. Então, o isolamento cada vez maior. Não tem laço. Na atualidade não existe laço. Aí. Não existe laço. O isolamento é contrato. A gente não faz laço, a gente estabelece contrato. Não. Entendeu? E os contratos são rompidos, porque os contratos. O que o Lacan vai dizer nos seus 4 discursos, né? Quando ele fala do discurso capitalístico, ele vai dizer que é um discurso que não se faz laço. Gente, para fazer laço, é preciso que haja signo. O amor faz signo, o capital não. Entendeu? Então não tem laço. O que tem? O que tem é contrato. Tem contratos que podem ser substituídos e rompidos a qualquer momento. A Mônica Regina trouxe aqui uma coisa muito interessante, quando ela fala que como é que a teoria de Eros se aplica em corpos assexuais. E aí ela fala assim também, se todo amor é erótico, né? Quantas eróticas existem? Inclusive, esse é um poema que eu fiz, né? Onde estão as eróticas do nosso tempo? Foi um poema que eu escrevi. Onde estão as eróticas do nosso tempo? Né? E os corpos, quando a gente fala de erotismo, Mônica, aqui eu estou evocando a teoria psicanalítica, né? Minha metodologia psicanalítica. Então, Eros não tem a ver com sexo. Entendeu? Eros, o erotismo não tem a ver com sexo, tem a ver com sexualidade no sentido do prazer, né? E não na questão da relação sexual. Né? A gente vai partir do pressuposto lacaniano que a relação sexual não existe. Né? Por isso que Lacan vai dizer que o sexo não une ninguém. Por que a gente está numa relação, por que a gente está numa sociedade líquida? Porque é a sociedade que mais transa, é a sociedade que mais tem relação sexual. E, no entanto, isso não une ninguém. O Lacan vai dizer isso. A relação sexual não existe porque o sexo não une ninguém. Ao contrário, o sexo separa. Entendeu? Então, onde se faz laço? Não se faz laço no sexo, se faz laço no afeto. É o afeto que institui laço. E não o sexo. O sexo não institui laço. Né? Porque para o sujeito gozar, ele só precisa de um corpo. O dele. Eu não preciso de um outro corpo para eu gozar. Então, se eu não preciso de um outro corpo para gozar, então eu não faço signo com ninguém. Eu não instituo laço com ninguém. Eu só preciso do meu corpo. Então, o prazer ele é o quê? Ele é narcísico. O prazer na sociedade atual e moderna é um prazer narcísico, onde para gozar eu só preciso de um corpo, o meu. Nos corpos assexuados, é preciso entender que corpos assexuados não é corpos sem prazer. O prazer está presente. Só que é um prazer que não é atravessado pela sexualidade, né? No sentido que não é atravessado pela relação sexual. Entendeu, Mônica? Essa questão é porque é complexo, porque isso é psicanálise mesmo. Psicanálise, sexualidade na psicanálise não tem a ver com sexo. Sexualidade na psicanálise tem a ver com prazer.
Né? Então, assim, eu posso ter uma relação de prazer agora. Tá aqui, ó. Numa bela taça de um vinho chileno, um Carmenere aqui gostoso, onde eu, ó. E tem orgasmos múltiplos. Aqui. Entendeu? E aonde tá o sexo aqui? Não tá, mas a sexualidade está presente. Né? Por quê? Porque aqui tá, o que está presente aqui? Antes de passar para o sistema digestório, passou para o sistema o quê? Passou pelo meu sistema degustatório. Eu degustei, eu senti o vinho, eu cheirei, eu senti o buquê. É isso. Isso é o prazer. É aqui que está o prazer. O prazer não está depois que eu engoli. Não, depois que eu engoli não tem prazer. Acabou o prazer. O prazer está aqui, ó. Ou seja, o psicanalista evoca o ato. O prazer está no ato. É o ato. E a poesia é isso. A poesia é ato. É ato. O tempo todo é ato. É disso que a gente está falando. Do ato. Sexualidade. Quando eu falar sexualidade, por favor, não estou falando de sexo. Quando eu falar de corpos, né? Quando eu falar das posições masculinas e femininas, não estou falando de homem nem estou falando de mulher. Entendeu? Eu estou falando de uma posição masculina. O que é uma posição masculina? É uma posição fálica. É uma posição de atividade. E uma posição feminina. O que é uma posição feminina? Também é uma posição fálica, mas uma posição de submissão. Né? Ou seja, um é o falo, o outro se submete ao falo. Na visão lacaniana, o falo é o feminino. Lacan diz que o homem... é muito caro. Ó, um livro. Ó, tá aberto aí o áudio. Lacan diz assim, o homem tem o falo, a mulher é o falo. Entendeu? Então, falo no sentido de quê? De poder. Então, ele diz, o homem tem, a mulher é. E a mulher depende de significantes, de algo que a signifique. Daí o desejo que a mulher tem pelo quê? Por palavras. Quando eu digo que quem gosta de pau é cupim, o pessoal ri. Mas porque a mulher quer o quê? Palavras. Porque o que ela depende é de quê? Lacan vai dizer, ela depende de significantes. Daí que o feminino, e aí quando eu falo mulher nesse sentido aqui, não é de gênero, eu vou falar de feminino, o feminino depende de palavras que a signifiquem. É isso que o feminino depende. De o quê? De palavras que a signifiquem. Essa é a posição feminina. Daí que hoje, Mônica, a gente vai falar de histeria masculina. Né? Onde estão as histéricas? Estão nos homens, nas posições masculinas. Onde estão os neuróticos obsessivos, que é uma posição masculina? Olha que interessante. A posição histérica na psicanálise sempre é uma posição feminina. A posição neurótica obsessiva na psicanálise sempre é uma posição masculina. E hoje você tem neuróticos obsessivos no feminino e histeria no masculino. Daí que um dos capítulos do livro que a gente escreveu, que a gente organizou, né, Célia? Que foi escrito pela psicanalista e psicóloga Ana Freitas, é As Máscaras da Histeria. É o segundo capítulo. As Máscaras da Histeria. Né? A histeria no masculino. No masculino. Que não existia, né? Não era considerada, Freud, né? Não. Na época de Freud. Não. Até porque a palavra histeria vem do grego, histeri, significa útero. Isso aí, útero, é. Como é que você vai imaginar útero no masculino? Mas é a posição. A ideia era outra. Que é uma posição o quê? Qual é a posição da histeria? É uma posição que demanda atenção o tempo todo. É uma posição que demanda o quê? Que demanda significantes. Ele tem necessidade, né, de alguém que a defina o tempo todo. Então é muito interessante essas posições, né? A psicanálise ela não trabalha com gênero. Você não tem um discurso de gênero na psicanálise. Você tem um discurso de posições. Posição masculina, posição feminina. Independente de quem esteja. Inclusive a teoria da bissexualidade. Ninguém é totalmente feminino na psicanálise, ninguém é totalmente masculino na psicanálise. As coisas estão interligadas. Daí a teoria da bissexualidade na psicanálise. Onde um vai se sobressair mais e o outro tá ali. Vai depender do lugar que evoca. Né? Aquele sujeito machão, eu sou macho pra caramba, eu dou tiro. Entre quatro paredes, ele quer levar uma chicotadazinha e tal, entendeu? Cadê o machão pra caramba? Porque tem um outro espaço que evocou nele um outro lugar. Agora é o lugar do feminino. Eu sou macho, entendeu? Eu dou tiro, entendeu? Aí aqui agora ele faz o quê? Agora ele é um Christian Grey, né? Agora ele bota algeminha e quer ser chicoteado e tal. Por quê? Ele saiu de uma posição
que no laço social é uma posição de muita masculinidade, para ir para um outro lugar, que agora é 4 paredes fechadas, onde ele pode o quê? Mostrar um feminino que, dentro do laço social, é recalcado. Aí aquele pode ser que ele quiser ser. Mas o Freud vai dizer, né, a teoria da psicanálise vai mostrar que ambas as coisas estão presentes em todo mundo. Em todos, em todos. A teoria da bissexualidade. Agora, em alguns casos, está recalcado, né? E aí é muito interessante esse debate. Simone de Beauvoir vai dizer que todo homem que bate na mulher é um homem que tem um feminino dentro de si recalcado. Então ele bate no espelho. Né? O Freud vai dizer nos 3 ensaios da teoria da sexualidade que todo homofóbico tem dentro de si uma homossexualidade o quê? Recalcada. A gente fala do gay enrustido, né? Mas é isso. Uma sexualidade, uma homossexualidade latente e recalcada. Então eu preciso bater o quê? No espelho. Né? Então é muito interessante como a psicanálise aborda isso. Né? Ela diz, o outro é meu espelho. O que é que você odeia? Ali está a sua verdade. Né? Ah, eu não suporto isso. Pois é, por que não suporta? Vamos pro divã, vamos pro divã. Aqui não é divã. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão, né, do vínculo, né, de como se estabelece o vínculo pessoal, né, a gente vai falar de relacionamentos frágeis e breves que não preenchem esses requisitos. Ao contrário, né, tornam-se passivos e que obstruem movimentos futuros. Para Weber, né, a consciência erótica e a sua experimentação seria válvulas de escape à racionalização crescente dos modos de vida, colocando sobre uma jaula de ferro. Para Weber, a escapatória para essa sociedade que enclausura é o erotismo. É uma forma de você respirar. E aí você vai ver o erotismo presente na arte, né, na tela, né? Olha Pablo Picasso. As telas de Pablo Picasso, gente, é puro erotismo. É pênis, é vagina, é seio, tá tudo lá nas telas de Pablo Picasso o tempo todo. O tempo todo. E aí você vai para poesia, e aí você vai para escrita. Vale lembrar que o livro 50 Tons de Cinza bateu recorde de vendas. E o maior público era feminino. E detalhe, a pesquisa aqui no Brasil mostrou que o público que mais consumiu 50 Tons de Cinza eram femininos e evangélicas. Por que será? Inclusive, olha que tudo reprimido. Inclusive, olha que interessante a pesquisa, o Célia. E eu vi isso tudo reprimido. Eu vi isso pessoalmente no metrô em Copacabana. Aquelas capas, as pessoas estavam comprando capas para colocar no livro. Por fora era uma capa, por dentro era o quê? 50 tons. Isso aí. Parecia as mulheres histéricas, né, da época de Freud. Exatamente. Então, assim, tudo reprimido. E é interessante, porque a crítica, né? Olha Christian Grey, né? Grey é cinzento. A palavra inglesa, Grey, é cinza. Isso, Grey é cinzento. E Christian cinza. É cristianismo. Olha a crítica da autora, né? Olha a crítica. Ela está falando de um cristianismo cinzento. O personagem principal, que é o cara lá que gosta do sadismo, que pratica o sadomasoquismo, ela coloca que esse personagem é o quê? É um cristão cinzento. É uma crítica e você vê que a sexualidade. Você vê que a sexualidade é tão mal construída, né, tão mal trabalhada, principalmente dentro dos meios evangélicos, que a gente sabe, que a pessoa viu nesse livro uma forma de, tipo, como você falou aqui, uma válvula de escape. E aí você tornou uma válvula de escape. Exatamente. Enquanto para Weber a consciência erótica, né, era uma válvula de escape, a racionalização, né, causada aí por uma sociedade que enjaula, o Bauman vai dizer que é a fluidez dos laços contemporâneos, né, essa possibilidade de todo mundo comer todo mundo, como diz tem um autor que fala isso, tá todo mundo comendo todo mundo, só eu que não comi ninguém, né? Não é isso? É a música dos Mamonas Assassinas? Eu ainda não comi ninguém. Foi um sucesso danado, né, na minha adolescência. Todo mundo cantava Mamonas Assassinas, né? Quando ele fala do raio da suruba, que ainda não comi ninguém, mas todo mundo comeu todo mundo. Inclusive ele, já passaram até a mão na bunda dele. Então olha que interessante. O Zygmunt Bauman vai dizer que é exatamente porque
todo mundo está comendo todo mundo, né? É exatamente por conta desse relacionamento, dessa fluidez marcada por uma erótica livre, né? Que existe uma certa garantia, né? Que garante a insegurança e a liquidez do amor, onde isso se torna um joguete nas mãos da publicidade, né? Uma palavra esvaída aí de sentido, né? Canalizada dentro de uma sexualidade que se apresenta sobre a forma de mercadoria. E o que não falta hoje em dia, o que é? É aplicativo para isso. Entendeu como é que a coisa se tornou uma mercadoria? Eu sou casada e quero dar umas escapadinhas. Tem aplicativo para isso. Para mulheres casadas que querem dar uma escapadinha e manter o anonimato. Eu sou homem casado, quero dar... Tem aplicativo para isso. Eu sou solteiro, tem aplicativo para isso. Eu sou gay, eu sou lésbica, tem aplicativo para isso. Tem aplicativo para todo tipo. Fala, Eduardo. Não, tem um Tinder Gospel, eu nem sabia. Aí tem uma amiga minha que é coordenadora numa escola, e aí ela foi entrar que quer sexo santo. Ela encontrou o pai de um aluno, e ela foi desesperada. Olha aí, olha que loucura. Ô, Eduardo, eu tive uma analisante que ela fazia acompanhamento com a psicóloga, e a psicóloga que levava assim vários entraves para a questão da sexualidade dela, porque ela era lésbica, tal. E ela cismou com aquela psicóloga, né? Porque sempre acabava nesse assunto. Um dia ela entra no Tinder gay, acho que tem isso também, o Tinder gay, não sei. Eu sei que tem alguma coisa nesse sentido. Quem ela acha lá? A psicóloga. Né? Querendo ter experiências lésbicas. Ela falou assim, caramba, agora entendi porque que ela implicava comigo o tempo todo. Tem isso, gente. Tem isso o tempo todo. Eu me lembrei do filme Loucas pra Casar, Eduardo, que uma das personagens é uma mulher que faz sexo santo. É um filme brasileiro, Loucas pra Casar. E aí tem uma personagem que faz sexo santo, que eu não tenho a menor noção de como que é isso. Mas tem lá o sexo santo também, né? Então, a gente vai entender, né, como é que essa coisa, né, essa erótica weberiana, ela vai sendo construída, né? Por exemplo, na abordagem dos relacionamentos extraconjugais, né, o próprio Max Weber, ele vai construir toda uma teoria sobre relacionamento seguro, compromisso, né? E aí, para quem conhece a biografia de Max Weber, de Max Weber, você vê ali um cara que é extremamente ético, né? Vamos dizer assim, um cara ético. Só que aí, pasmem vocês, né? Tardiamente, a esposa dele vai declarar que ele teve uma amante, que ele teve uma relação extraconjugal, que era uma coisa que ninguém esperava do Max Weber, relação extraconjugal. E aí é a partir desse relacionamento extraconjugal, né, que ele começa, então, uma certa perspectiva, né, se abrindo a essa experimentação de uma erótica livre. E aí, a partir dessa experimentação, que ele vai chamar de salvação intramundana, né? Que ele vai ter essa experiência de salvação intramundana. É um livro muito interessante da antropóloga... Ai, gente, esqueci o nome dela agora, que é a Miriam Goldenberg. Ela escreveu um livro Infiel. Cara, que livro fantástico, que é um estudo etnográfico, né? Uma pesquisa antropológica sobre esse perfil da infidelidade, da traição, de como ela ocorre, tal, e virou um clássico. É muito legal vocês lerem esse livro da Miriam Goldenberg. Aliás, eu adoro a Miriam, né? Os livros dela eu gosto demais. Nesse livro, Infiel, ela vai se desdobrar sobre isso. Então é a partir desse momento, né, em que ele experimenta essa relação extraconjugal, que ele vai verificar o que ele chama de acosmismo, né, de uma espécie de um amor fraterno, que ele vai ter um olhar diferente, né? Sobre o movimento feminista burguês, né? Sobre esse movimento feminista burguês. E aí, a partir daí que ele vai, então, criar o que vai ser conhecido como a erótica weberiana, né? Então, assim, a principal coisa que a gente precisa entender é que a racionalização do mundo está presente em todo o pensamento de Max Weber, perfazendo aí um itinerário
dos mais variados campos, né? Inclusive, quer seja instrumental, valorativo ou sentimental. É um dos maiores intelectuais do seu tempo. Max Weber é um dos maiores intelectuais do seu tempo. E, exatamente, o seu objetivo de maior interesse é a emergência da racionalidade no Ocidente. Né? Então, ele vai pesquisar bastante isso, principalmente, né, a relação aos outros processos de desenvolvimento aí da sexualidade. E é a partir deste modo que ele passa a compreender o papel da erótica, né, de seu desenvolvimento histórico, né, como se deu o processo de racionalização dos afetos, né, da elocução de um certo discurso sobre o sexo. E aí Foucault vai se desdobrar bastante dentro dessa lógica weberiana. Se eu não me engano, é o segundo volume da história da sexualidade em Foucault, onde ele vai se desdobrar em cima disso, né? Onde ele vai entrar em choque com a ética da fraternidade de cunho cristão, né? A partir da expressão antitética do desejo humano. E aí é a partir de Max Weber, então, que vai se indicar que quanto mais sublimada é a sexualidade, quanto mais baseada em princípio, né, e coerente é a ética de salvação na fraternidade, tanto mais aguda vai ser a tensão entre o sexo e a religião. Olha que coisa interessante. Né? É ele que vai começar a questionar esse lugar de sexualidade dentro do espaço religioso. É ele que vai começar a questionar o matrimônio, que até então era uma coisa sagrada, né? Ainda é um dos 4 sacramentos da Igreja Católica, o matrimônio. Ele vai questionar esse amor fraterno entre cônjuges, ele vai questionar esse, né, amar até que a morte vos separe. Então ele vai questionar tudo isso. Questionar em que sentido, Jairo? Bom, ele vai dizer que tudo isso não passa de uma construção ocidental, de uma construção histórica, né? Que tudo isso são construtos. O amor eterno é um construto, o matrimônio é um construto, a monogamia é um construto, são construções. E é interessante a gente pensar a partir dessa lógica, né? Ora, se eu penso que tudo isso é uma construção, então eu também penso, né, se algo tem início, se alguma coisa tem início dentro de uma trajetória histórica, então essa alguma coisa que tem início também pode ter fim. É disso que a gente está falando. Né? Então, é a partir de Max Weber que você vai questionar, por exemplo, o patriarcado. Né? Porque até então se tinha essas coisas como coisas eternas. O patriarcado sempre existiu. O amor monogâmico sempre existiu. Quem não se adequa ao amor monogâmico tem problema. Quem não é monogâmico não tem problema. O traidor é um cara problemático. Né? Quem não consegue se prender à lógica do amor eterno tem problema. E Max Weber vai desconstruir tudo isso. Não, olha, se são construções históricas, então toda construção histórica tem início, também pode ter fim. Daí que a gente está falando de quê? A gente está falando de mitos. É disso que a gente está falando. De mitos. Entendeu? Já tem colocado aqui, Eduardo, vive poliamor. E é isso. Né? Então é a partir desse choque com a ética cristã, né, essa tensão entre o sexo e a religião. Então isso se dá porque exatamente ambas as esferas estão disputando espaço no mundo racionalizado. Né? Então você tem, por um lado, o dossel sagrado, que abriga todos os subsistemas sociais, né, sobre a base de um tronco valorativo. Em seu lugar, você tem o quê? Cada ramo que vai sendo posto sozinho no solo fértil do tecido social. Né? E a gente vai falar de raízes morais. É disso que a gente está falando. Então, no campo da sexualidade, onde a primazia do controle reprodutivo pela religião se fez, né, por tanto tempo, do prazer sexual como algoz da pureza humana, a tensão entre ambos os campos se faria tão aberta e pujante se a erótica parece oferecer o auge insuperável da realização do desejo de amor na fusão direta das almas, né, entre si. O Weber vai identificar, então, 4 momentos cruciais
no desenvolvimento dessa erótica, através de um recorte histórico. Então, a partir disso, e eu estou correndo que vocês não têm noção, é o caso do tempo, é a partir disso que ele vai perceber o quê? Que se existe uma construção, essa construção tem início, meio e fim. Então ele vai começar a desconstruir essas coisas. Né? Ele vai começar a trabalhar, entender como isso funciona. E a partir então disso que ele vai entender o quê? Que a igreja possuía uma primazia sobre os corpos. Gente, e quem controla o corpo, controla o prazer. Controla o prazer. E aí Max Weber vai entender o quê? Né? É a partir do desdobramento da erótica weberiana. Ó, tem alguém com o áudio aberto aí, tá concorrendo comigo. Não concorre não, gente, por favor. Não vou ficar cansado. Não concorre comigo não, por favor. Então, o que você tem? É a partir disso aí que você vai ter o quê? Uma possibilidade de se compreender que a igreja não abria mão do discurso da sexualidade, exatamente, não porque a igreja enxergava a sexualidade como algo ruim, não. Freud vai dizer que o Estado, né, os instrumentos proibitivos, eles não proíbem porque há alguma coisa imoral naquilo. Não. Eles proíbem porque eles querem controlar aquilo. É isso que Freud vai dizer. Né? Quando o Estado diz para você é proibido matar, não é que o Estado entenda que matar seja uma coisa moralmente errada. O que ele está dizendo para você é que quem pode matar é só ele. Só o Estado pode matar. Daí, por exemplo, né? Como é que o Estado entra dentro da favela? Matando. Que o Estado pode matar. E é assim, né? É assim que o Estado, se fazendo presente a partir da polícia, ela entra dentro da favela o quê? Matando. Que o Estado pode matar. E é isso que Freud vai dizer. Então, quando a religião tornava a sexualidade pecaminosa, moralmente, né? A única sexualidade permitida era aquela atravessada pelo quê? Pela procriação. Ou seja, a igreja vai seguir uma lógica aristotélica, onde, na lógica aristotélica, tudo tem que ter uma função. Se não tiver uma função, não tem sentido a existência daquilo. Então, a função do sexo era o quê? Procriar. Se a intenção não é a procriação, logo, a sexualidade era algo que pecaminoso. Quando a igreja diz isso, a igreja não diz isso porque entende a sexualidade como uma coisa pecaminosa. A igreja diz isso porque ela quer controlar o quê? Os corpos. E ela quer controlar o quê? O prazer. Ou seja, o único prazer permitido pela religião é aquela que advém da própria relação do sujeito com a religião. Todo corpo que escapa ao controle da religião sempre vai ser um corpo proibido. Entendeu? Então, assim, dentro do patriarcado, o corpo masculino é um corpo também controlado, gente. A gente acha que o patriarcado controla só os corpos femininos. Não. Vou refazer a fala para vocês, né? A Gerda Lerner, no livro dela, História do Patriarcado, ela diz assim, o patriarcado controla o corpo masculino. E controla o corpo masculino e vigia o corpo feminino. Corpos masculinos controlados, corpos femininos vigiados. E aí, se a gente tem uma vigilância, é uma vigilância que tem uma intenção. Qual a intenção? Punir. E aí me lembro de Foucault, né? Vigiar e punir de Foucault o tempo todo. Corpos masculinos controlados, corpos femininos vigiados. E qualquer corpo que não esteja dentro dessa lógica, e aí a gente vai falar dos corpos estranhos. Eduardo, eu citei o nosso artigo, né? Estranhar também educa. O que é o corpo estranho? O corpo que não está dentro do padrão, o corpo que não está dentro dessa lógica, esse corpo nunca vai ser autorizado pela igreja. Daí que você tem temas polêmicos, né? Quando você vai trazer o tema LGBTQIA+, para dentro da lógica religiosa, sempre vai ser um tema de polêmica. Sempre. Né? Eu participei de um debate quando eu falei sobre o suicídio, né, Setembro Amarelo, e o suicídio causado pela ortodoxia religiosa, porque um corpo que não pode existir é um corpo que está destinado à não existência, né? Daí que a igreja tem sangue nas mãos, não dá para você negar isso, né? Levando em consideração que você tem um número muito alto de suicídio em
transexuais, na comunidade LGBTQIA+, e uma parte disso tem a ver com o quê? Com a lógica religiosa que não aceita esse corpo que a igreja não sabe controlar. Então, olha como é que esse debate é interessante. Né? Como é que esse debate é interessante? Para a gente entender como é que funciona a questão do Eros. O Eros precisa ser controlado. E Max Weber vai desconstruir isso, né? Ele vai falar sobre diversos períodos. A gente vai dar aqui uma corrida aqui para a gente, aliás, já está terminando já, né? Até a gente chegar aonde? Ele vai dizer que há uma forma de salvar o caminho erótico. E aí quem vai dizer isso já é Marcuse, Herbert Marcuse, a partir da psicanálise. Ó, a gente estava lá em Max Weber, né? Agora a gente está chegando em Herbert Marcuse. Ou seja, a gente está trabalhando aqui a escola de Frankfurt, né? Essa é a metodologia, a escola de Frankfurt. E aí, quando chega em Herbert Marcuse, Marcuse vai apontar alguns equívocos em Freud. Marcuse vai apontar, por exemplo, que Freud comete um equívoco muito grande em Totem Tabu quando ele pega como modelo de família a família burguesa vienense. E aí ele esquece que há outros modelos de família, que não aquela da lógica da burguesia vienense. E aí Marcuse vai criticar isso. Marcuse também vai criticar Freud de não levar em consideração a questão do trabalho. Né? O trabalho, gente, isso tudo, eu tenho um canal de podcast chamado Freud Tá On. Eu tenho mania de esquecer as próprias coisas que eu produzo. Tem um canal de podcast chamado Freud Tá On. Nesse meu canal de podcast, eu trago vários áudios sobre religião e repressão da sexualidade feminina, o trabalho como instrumento de repressão da sexualidade, a igreja e repressão da sexualidade. Tem vários áudios lá que eu queria que vocês, né, quem quiser se desdobrar sobre isso aí, mergulha lá no meu podcast. Então, assim, a Marcuse vai falar do trabalho como ferramenta de repressão de Eros. E aí ele vai falar que, por exemplo, como é que o sujeito proletário, ele vai dizer assim, como é que o sujeito... Marielle, obrigado. Ele vai dizer assim, como é que o sujeito proletário, né, pode se desdobrar, ô Mônica, como é que o sujeito pode se desdobrar numa relação de Eros se o trabalho, né, se o trabalho desse sujeito não dá tempo para ele nem respirar? Como é que você pega um trem às 5 horas da manhã para descer, quem mora no Rio de Janeiro, vou botar Rio de Janeiro, ou tu enfrenta uma Avenida Brasil, ou tu enfrenta um trem lotado, ou uma BRT que ninguém merece. Se você mora em São Paulo, é a Avenida Tietê que ninguém merece. Você pega um engarrafamento que ninguém merece. Se você pega no trabalho às 9, você tem que acordar às 5 horas da manhã, para você conseguir chegar no trabalho às 9. Trabalha igual um desgraçado, porque o patrão põe metas que você nunca consegue bater. Ai, que legal, Juliana e Zilanda, lá em Parnaíba. Que dupla linda. Então, assim, você trabalha igual um desgraçado, metas inatingíveis, né? E você precisa bater meta. Se você não bate meta, você não consegue ter o salário à altura. Aí pega todo aquele trânsito de volta para casa. Como é que você chega em casa? Filho, você chega em casa mastigado, cansado. A única coisa que você quer é o quê? Dormir. Dormir. Aí você tem lá um final de semana, né? Que agora você não trabalha sábado, então você quer descansar. Aí Marcuse diz assim, mas o capital também atravessa o lazer. O capital também vai atravessar o lazer. Por quê? Porque só é permitido alguma coisa atravessada pelo capital. Ou seja, eu não posso, eu vou ter o meu lazer, mas olha só, eu tenho que pagar para estar na praia, eu tenho que pagar para jogar o futebol, eu tenho que pagar. Como é que o sujeito pode pagar se o salário é pequeno? Então eu não posso pagar. Né? Então eu não posso pagar. Aí eu vou ter a minha relação, Juliana, em casa. Mas como é que eu vou ter uma relação, Juliana, em casa, se eu moro num barraco dividido com 6 filhos? 2 cômodos, como é que eu vou transar? Aí eu tenho que pagar um motel. Olha aí, o sujeito pagar para ter prazer. Numa sociedade capitalística, para ter prazer, você precisa pagar. Marcuse vai falar isso. Por que eu preciso pagar? Que é para você não ter prazer, porque você ganha pouco. E aí ele vai dizer que o trabalho é um trabalho que escraviza o sujeito para que ele não tenha prazer. A Marcuse vai trazer essa crítica, que ele fala, Freud cresceu isso. Freud está analisando o sujeito burguês. O burguês não trabalha, pô. Já dizia o Cazuza, a burguesia fede.
a burguesia fede, né? Então, o burguês tem tempo para passear, o burguês tem tempo para isso, tempo para aquilo. O trabalhador não tem. E o trabalhador não tem exatamente por isso. Numa sociedade contemporânea, é preciso pagar para ter prazer. Olha que coisa louca. É preciso pagar para ter prazer. E Marcuse traz essa crítica. E Marcuse vai dizer o seguinte: para salvar o caminho erótico, né, de um ponto de vista exclusivamente interior, somente a ligação do matrimônio com o pensamento da responsabilidade ética pelo outro. Daí uma categoria heterogênea a uma esfera exclusivamente erótica. Pode encerrar o sentimento de alguma coisa única e suprema. Poderia estar encerrada no matrimônio. Raramente a vida nos oferece um valor em forma pura. Aquele a quem é dado pode falar da graça e fortuna do destino e não do seu próprio mérito. Raramente a vida nos oferece alguma coisa. E aí a gente vai, claro, deixa eu correr, me dá mais 5 minutos, gente, para eu poder encerrar aqui. Eu tô igual um desgraçado, né? E aí a gente chega então em Zygmunt Bauman, onde Zygmunt Bauman vai falar, né, desses relacionamentos líquidos, né, as afinidades eletivas em Weber e Bauman, né, a destinação humana ao laço gélido da impessoalidade burocrática, né, é o diagnóstico weberiano. Esse é o diagnóstico weberiano. Uma destinação humana ao laço gélico da impessoalidade burocrática. Olha o que eu falei para vocês, né? Uma burocracia cada vez maior para que você tenha prazer. Por quê? Porque a lógica capitalística é só há prazer se você puder pagar por isso. Se você não puder pagar, você não vai ter prazer. Ao contrário, né? Gente, não dá pra gente falar sobre isso sem a gente evocar Karl Marx, se a gente trazer o pensamento de esquerda. Entendeu? Porque eu tô falando para proletariado. Eu sou periférico. Então eu sei o que é isso, né? A coisa de você ter que pagar para tudo. Né? Então, o que é que Karl Marx fala? Né? Você constrói um objeto da qual você nunca vai usufruir. Porque essa é a lógica capitalística. Você está trabalhando para outros, não para você mesmo nunca usufruir daquele objeto. E nunca se libertar desse processo. Né? Então, o Max Weber vai chegar à conclusão que as frias mãos esqueléticas da razão condenaram a destinação humana ao laço gélido da impessoalidade burocrática. As frias mãos esqueléticas da razão. Não é sem motivo que Freud vai abandonar a razão. Não é sem motivo que Freud vai para o quê? Para o inconsciente. Porque se for pela razão, não tem espaço para o erotismo. Não tem espaço para o erotismo. Não tem espaço para a sexualidade. Não tem espaço para o prazer. Não tem espaço para isso. Então, o que a gente vai ver, então, é uma desconstrução desse movimento de controle e centralização da dominação dos corpos. É isso que a gente vai ver na atualidade. Ora, se lá atrás quem dominava os corpos era a igreja, quem domina os corpos na atualidade? Zygmunt Bauman vai dizer, é o capitalismo. Se lá atrás era a igreja, quem domina os corpos na atualidade é o capitalismo. Onde até a própria lógica da igreja muda. Jacques Alain Millet, um psicanalista lá francês, vai dizer que a igreja da atualidade não é a igreja de Freud. Aquela igreja do tempo de Freud, que Freud questionava, aquela religião, não existe na atualidade. O que existe hoje são o quê? Religiões que se apresentam como uma espécie de psicoterapia. O Jacques Alain Millet vai dizer que a igreja de hoje, o pastor de hoje, o padre de hoje é uma espécie de um coach, é um concorrente da psicologia. Onde o sujeito hoje vai para a igreja para resolver o quê? Para resolver suas questões pessoais, suas questões sentimentais, ele vai resolver suas questões existenciais. Olha os discursos, né? Tanto os discursos da religião hoje são todos voltados para quê? Né, Célia? As mensagens, tanto na igreja católica quanto nas igrejas evangélicas, todas voltadas o quê? Para a questão, para os problemas existenciais. É Exatamente. Isso. Não é à toa que a gente tem uma pegada grande de pastores e de padres, o quê? Psicólogos, psicanalistas. Então a igreja hoje é uma espécie de consultório. Vê como é que tudo mudou. Né? E que você precisa pagar, porque não é barato para isso. Você precisa pagar. Não é barato.
Não tem nada. O grátis não é barato. Não, Você tem que não pagar e pagar muito para isso, né? Por esse lugar, para você estar nesse lugar. Então, olha como é que a coisa muda, né? Então, assim, se antes, lá atrás, quem controlava os corpos era a igreja, hoje quem controla os corpos é o capital. É o capital que controla os corpos, criando modelos, né? Criando modelos diversos, criando sequestrando a corporeidade. Esse é meu trabalho, inclusive, de mestrado, né? Eu estou trabalhando sobre o sequestro da corporeidade feminina, negra, pela lógica capitalística. Então, sequestrando isso, é isso aí, Eduardo. Sequestrando os corpos. E aí, o capitalismo sequestra tudo, esvaziando, inclusive, o sentido. Né? Então, se você tem o movimento feminista logo é esvaziado pelo capitalismo. Você tem o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é esvaziado de sentido pelo capitalismo. Aí você tem o empoderamento feminino. Logo, o empoderamento feminino se torna o quê? Um objeto do capitalismo. Né? Seja empoderada, compre esse batom. Seja empoderada, bota silicone no 6. Seja empoderada, faça isso, faça aquilo. Né? Tenha o seio padrão, o bumbum padrão, tal. Essa semana eu estava lendo uma pesquisa que falava sobre clareamento do ânus. A moda no Brasil hoje é o clareamento do ânus. Né? Então, essa é a nova moda. Exatamente, a segregação sempre criando outras perspectivas. E aí são modas, né? Modas disso, daquilo, e não sei o quê. O sujeito clareia. Aí eu pergunto, né? Clarear o ânus, que é uma parte do corpo que eu não vejo. Para quem? Para um outro. Para uma lógica do capital, onde se diz assim: olha, seja. O seu corpo é um corpo produzido para o mercado. Então você tem que estar dentro das adequações do mercado. O Zygmunt Bauman vai dizer, deixa eu correr aqui, gente, aí eu vou dar um tempo para vocês falarem. O Zygmunt Bauman, então, vai dizer desse mundo, né, desconstruído, desse movimento, dessa desconstrução desse movimento de controle e a centralização da dominação dos corpos. Então, ele vai compreender que na segunda fase a modernidade se destitui da necessidade de produzir a nova ordem. E aí o que vai imperar é o caos. E aí ele vai utilizar a frase central de Karl Marx, que é o quê? Os sólidos se desmanchariam no ar. Essa é a base do pensamento de Zygmunt Bauman, onde todos os sólidos se desmancharão no ar. Por isso o mundo é líquido. Não tem mais nada sólido. Se não tem mais nada sólido, não tem nada construído. O que nós temos é o quê? O que nós temos é o caos. Os sólidos que estão para ser lançados no cadinho e os que estão derretendo neste momento, o momento da modernidade fluida, são os elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações coletivas. Os papéis de comunicação e coordenação entre as políticas de vida, conduzidas individualmente, né, de um lado, e as ações políticas de coletividade humana de outro. E aí você vai ter agora uma sociedade de indivíduo, né, onde a coerção já foi implantada subjetivamente nos sujeitos. Não há mais instância moderadora da ordem. Os atributos modeladores da identidade perdem o seu poder de significação social, sendo aí a autodeterminação constante o bloqueio de toda a capacidade de articulação heterônoma, né? A afirmação da individualidade como única forma de ser socialmente determinada. A ordem do momento é o quê? O tempo todo é seja você mesmo. Mas quem sou eu? Né? Seja você mesmo. Esse é o imperativo. Seja você mesmo. Sim, mas o que é ser eu mesmo? Como é ser eu mesmo? O que é esse eu? Né? Quem é esse eu? Que eu sou esse? E aí você tem uma massa onde o tempo todo, dentro desse espaço de coletividade, você é implicado a um processo de individualidade. Dentro do coletivo, seja você. Ou seja, a lógica do capital é nunca se aquilombe, nunca seja coletivo. A lógica do capital o tempo todo é individualismo, narcisismo. Seja você mesmo. Essa é a lógica do capital o tempo todo. Daí que o sujeito, né? Ontem o Christian Duncan lançou um texto muito interessante sobre ser o Instagram o aplicativo mais tóxico da rede social. Porque é o tempo todo o sujeito que desejando ser ele mesmo.
E aí é muito interessante esse artigo do Christian Duncan. Então, o papel social do sexo também perde parte da sua funcionalidade, né? E aí a gente vai para uma leitura muito interessante de Freud, que eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Então, assim, concluindo, né, encerrando, é interessante a gente pensar que a perfeição do relacionamento conjugal, compartilhando os prazeres da erótica, né, sem se abster aí do componente ético, tenha sido vivenciado, né, exatamente não por Weber, né, a sido defensor dessa esfera, mas antes por Bauman, que é muito interessante isso. Enquanto a erótica weberiana traz uma lógica de um relacionamento, né, de uma conjugalidade matrimonial que tem que ser vivida, tal, e ele mesmo não vive isso, o Zygmunt Bauman, que vai trazer a coisa da fluidez, é o Zygmunt Bauman que vai falar de tá todo mundo comendo todo mundo, é ele que vai experimentar, é ele que vai trazer como antídoto para a liquidez uma relação, uma conjugalidade onde haja o comprometimento. É interessante isso, né? Você vê como é que a lógica funciona de forma diferente. É ele que vai ver no relacionamento, né, proporcionado pela sexualidade livre, uma verdadeira negação do amor responsável e da própria erótica. É ele que vai trazer isso. Né? Esse modelo, né, que ele vai o amor, né, Bauman vai dizer desse modelo permeado por uma coisa que na atualidade não existe mais. O quê? O compromisso. E é disso que ele vai falar, o compromisso. A ética de Zygmunt Bauman é diferente da ética da erótica, né, do Weber. A ética de Zygmunt Bauman é que haja dentro da conjugalidade. Enquanto o Weber falava de matrimônio, falava de casamento, Bauman vai falar de conjugalidade, ou seja, Bauman vai falar de relações que possam ir além da questão da sexualidade, que possa adentrar na questão erótica. Agora, o erotismo para Weber era alguma coisa a ver com a sexualidade. O erotismo para Zygmunt Bauman tem a ver com compromisso. Em Zygmunt Bauman, e aí para eu encerrar aqui, você tem a máxima do Pequeno Príncipe. Você se torna responsável por aquilo que você cativa. É isso que Zygmunt Bauman implica. Responsabilidade nisso que você chama de amor. É isso que ele implica. Ai, corri igual um desgraçado. Perguntas várias, dúvidas muitas. Mas vamos lá, quem deseja falar? Jair. Fala, querida. E essa questão, assim, a Regina Navarro, ela defende... Ai, adoro Regina Navarro, eu amo. Eu também amo, mas assim, nessa questão, né, de relações líquidas, ela defende muito o amor não romântico, né? Não, na verdade, ela vai dizer que o amor romântico é o espartilho da atualidade. Essa frase dela, o amor romântico é o espartilho da atualidade. Qual era a função do espartilho? Vender. Né? Se apertava bastante a cintura, levantava os seios para mostrar o quê? Olha, meus seios é farto, então eu estou aqui pronto para amamentar, e minha cintura é fina porque minhas ancas é larga. E mulher de ancas largas era mulher de pariteira. Então o espartilho, ele objetificava o corpo feminino como um corpo pronto para parir. E aí ela vai dizer que o espartilho da atualidade é o amor romântico. Interessante isso, né? O amor romântico, na verdade, é um amor que objetifica os corpos. Porque ele diz que o outro é só meu. Olha que interessante. Pode continuar, Fernanda. Eu adoro. Não, mas ela defende a não monogamia, não é? Então, e aí não entra um pouco assim na contramão do Bauman? Não, porque não é bem essa coisa dela defender a não monogamia. Porque ela diz que a monogamia é uma construção. Né? Na verdade, se você mergulhar bem na Regina Navarro, ela não defende nenhum tipo de relação. Ela fala de todos eles. Né? Ela não defende nenhum. Ela só implica que cada tipo de conjugalidade exige uma responsabilização.
É isso. Se você quer ser amante, seja amante, mas se responsabilize por isso. Se você quer ser trisal, seja um trisal. Se você quer ter um poliamor, tenha um poliamor. Agora, o que ela implica, se você quer monogamia, tenha monogamia. Se você quer ser solteiro, livre na pista, seja solteiro. O que você tem que fazer é responsabilizar pelo seu ato. É isso que ela vai dizer. O que não pode é o sujeito ser amante querendo ser a esposa. Você é amante. Implique-se no seu lugar onde você está. Você não é a esposa, você é a amante. É isso que ela está dizendo, entendeu? Né? Inclusive, no livro dela, tem um livro dela sobre conjugalidade, sobre casamento, que é interessante que a menina chega e fala assim: eu tenho um casamento feliz. Aí a amiga diz assim: mas o teu marido é bom no sexo? Aí ela fala: ele é ótimo no sexo. Aí ela fala assim: e ele beija a sua xoxota? Ela: não, nunca fez isso, então ele é péssimo na cama. Olha que coisa interessante. Olha lá no livro dela. Aí a amiga chega com: nunca beijou sua xoxota? Não. Então ele é péssimo na cama, minha amiga. Entendeu? É disso que ela está falando. De uma coisa, de corpos que não tem o quê? Que tem um compromisso onde os limites são outros. Mas não, né? Olha como é que ela implica nessa coisa de olha, aí ela fala assim: acho que ele tem nojo. Aí ela fala: amiga, se ele tem nojo disso, então ele nunca gostou. Então ele não gosta de mulher. Olha como é que ela implica. Tá lá no livro dela, se eu não me engano, é uma coleção de 4 volumes. Se eu não me engano, acho que é o volume 2, quando ela fala sobre casamento. E ela implica numa série de coisas no casamento. Entendeu? E inclusive, um dos personagens lá é um personagem muito macho, muito tal, mas que sai à noite em busca de travestis. Então lá, ela fala disso, né? O que não pode é fantasiar. Quantas pessoas estão dentro de um relacionamento, de uma conjugalidade matrimonial, né, por outras coisas que não o afetam. E é isso que ela implica. O que ela implica é que haja afeto. E afeto é isso, né? É você se compromissar. Compromisso. E é isso que o Zygmunt Bauman bate. O que o Zygmunt Bauman bate é aquilo que Freud vai dizer. Freud diz assim: olha, o desejo é inconsciente, não é isso, Fernando? Fernando é um amigo querido que está aqui, psicanalista, está me acompanhando. Olha aqui o que Freud fala. O desejo é inconsciente. Você não controla o que você vai desejar. Agora, Freud diz assim: mas não me venha com desculpas. Não é porque o desejo é inconsciente que você não tem que se responsabilizar por isso. É isso que Freud fala. O desejo é inconsciente. Você não escolhe o que você quer desejar. Mas olha, não é porque ele é inconsciente que você não tem responsabilidade. Ao contrário, qual é a sua responsabilidade sobre esse mal que te aflige? Freud vai dizer isso. Freud implica, inclusive, que é preciso que haja responsabilidade nossa até nas nossas doenças, até nos nossos sintomas. Freud diz: qual é a tua responsabilidade? Freud diz assim: gente, tem sintoma que foi eu que provoquei. E Freud diz isso: olha, tem sintoma que mas isso aí, meu amigo, foi você que provocou. E agora você vem contar essa lorota que não sabe por quê? Claro que sabe. Você não quer se responsabilizar. É isso que Freud vai dizer. Freud implica, se tem uma coisa que a psicanálise se implica o tempo todo, é na responsabilização do sujeito diante do seu ato. É isso que a psicanálise se implica. E essa é a lógica de Zygmunt Bauman. Não é à toa que ele vai dialogar com quem? Com Freud. Não é à toa que ele vai dialogar com quem? Com Karl Marx. É com essa galera que Zygmunt Bauman está dialogando. Porque o que ele implica na atualidade é o que é? É que ninguém está se responsabilizando por nada. Ninguém se responsabiliza por ninguém. E é exatamente por isso que a gente vai ter o quê? Que a gente vai ter Lei Maria da Penha, porque ninguém se responsabiliza. É por isso que a gente vai ter o quê? Lei da Pensão, porque ninguém se responsabiliza. É por isso que a gente vai ter um monte de coisa. Não tem lógica você obrigar o sujeito a ser reconhecido como pai. Agora, por que tem uma lei? Porque o sujeito não se responsabiliza. Entendeu? Então a lei vai implicar na responsabilização do sujeito sobre aquilo. Entendeu? Então eu gosto muito da Regina quando ela traz essa questão né, no livro dela Cama na Varanda, e depois ela vai trazer depois da Cama na Varanda, né? Porque ela continua, e depois ela vai trazer outros textos sobre isso, porque ela vai implicar numa sexualidade onde o sujeito se responsabiliza. E, gente, eu queria convidar vocês para estarem na oficina da Escola Popular de Arte sobre o Pequeno Príncipe. Porque o que o Pequeno Príncipe vai implicar o tempo todo é exatamente sobre isso. Ele diz assim, ó, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa. Entendeu?
E a partir também disso que Lacan vai dizer assim, todo amor é recíproco. Mesmo que não haja o quê? Quem lembra? Tu lembra, Cláudia? Todo amor é recíproco. Por que todo amor é recíproco? Porque ainda que o sujeito... quando eu digo assim, eu te amo, né? Eu te amo, Célia. E aí Freud vai dizer, esse amor é recíproco. Ainda que a Célia diga, mas eu não te amo. Porque a reciprocidade do amor não tem a ver com o que o outro devolve para mim, mas tem a ver nesse outro como espelho, naquilo que eu dou para ele e volta para mim. É nisso. E é nisso que eu tenho que me responsabilizar. É nisso que o Zygmunt Bauman está falando. Quando a gente vai para a poesia, o que a poesia tem a ver com tudo isso? É que quando a gente fala de poesia erótica, eu vou me lembrar do cantor cearense Belchior, quando ele implica na música dele, Roupa Velha Colorida, que eu gosto muito, que ele vai dizer o quê? Talvez eu não escreva como você quer, né? Talvez eu não escreva como se deve. Poemas brancos, suaves, muito lindos e muito leves. Porque é isso que as pessoas querem. Estou aqui representando o cearense, já. Que legal. Olha que lindo, Lorena. É isso. Talvez eu não escreva como se deve. E é isso que o capitalismo está implicando o tempo todo. O que é que o capitalismo implica o tempo todo? O capitalismo vai implicar o tempo todo em quê? Normatização, em regras. Por isso que a gente vai falar de heteronormatividade. É por isso que a gente vai falar de quê? Você pode até ser gay, mas você não pode ser a bicha louca. Tem regra também para ser gay. Entendeu? Você pode ser gay, mas tem que ser um gay Clodovil, um gay comportado. Agora, a bicha louca que chega gritando? Não, você não pode ser a bicha que chega, epa! Não, isso não pode. Né? Você pode ser trans, mas seja uma trans que as pessoas não se escandalizem com você. Você é trans mulher? Então, faz a cirurgia para afinar a voz, querida. Você não pode ser trans mulher falando grosso. Não pode. Eu conversei com uma amiga que é trans essa semana e ela falou assim, Jair, você não tem noção de, por exemplo, ela é um homem, né? Ela é uma... Mônica, me ajuda aí. Ela é homem que se trans para mulher, né? Eu ainda estou aprendendo essas questões. Ela é uma mulher trans. Isso, obrigado, Mônica. Ela é uma mulher trans. Ela estava falando para mim, Jairo, uma das maiores dificuldades que eu tenho como mulher trans é fazer a barba. Olha que coisa interessante. Porque a sociedade me exige, como mulher trans, que eu não tenho o quê? Que eu não tenho a barba. Agora imagina uma mulher naquelas questões, Jairo, da normatividade, né, que a gente está falando, né? Exatamente. Nem todo mundo vai seguir o padrão, e esse padrão também é feito para ser quebrado, né? Vai entrar nessas questões. A mulher não vai ser definida só pela questão do útero, né? Porque tem mulheres que vão perder esse útero. Aliás, Eduardo, o corpo não se define por aquilo que você tem entre as pernas. A Sarah York fala isso o tempo todo, minha querida amiga Sarah York, né, que é uma mulher trans. Ela fala, um corpo não se define por aquilo que você tem entre as pernas. Né? Pode falar, Mônica. Mônica, não precisa levantar a mãozinha não, você está muito educada. Abre o áudio e fala. E muito além disso, porque não é só a sexualidade, né? Agora que você apontou essa questão, essa semana ocorreu um problema muito grande no trabalho comigo, por desconforto de outras pessoas dentro do banheiro. Então, assim, não é só o corpo, não é o meu rosto ou a minha aparência. É o que define a sexualidade, o que define o gênero, é a minha cabeça, é o meu pensamento, é como eu me sinto, como eu me vejo. E isso é importante a gente apontar para a sociedade em si e desconstruir isso. Muito, muito bacana a fala nesse sentido. A sociedade está o tempo todo, a lógica capitalística está o tempo todo. Vou estranhar a Educa, Eduardo. Traz isso aí. Porque é isso, né? A gente ficou Sim, a gente escreveu o nosso resumo sobre essa questão, o professor, né, questão quais são as regras, quais são os corpos que tem que seguir a escolha como a gente está falando de festeira de escola, qual é a regra para escolher a dança, essas questões fora dessa normativa que todo mundo segue, esse padrão, esse rosto padrão, e aí
quando você vem com outro tipo de corpo, um outro tipo de pessoa, que dá aquele estranhamento e vem todo mundo apontar. A gente fala um pouquinho dessas questões. Exatamente. Então, gente, para a gente encerrar aqui, o que a gente vai falar, o que a gente está falando aqui, é que as relações afetivas na atualidade se baseiam no tudo que se tem, mas nada se retém, que é exatamente a liquidez. Alguém já experimentou segurar água pelas mãos? É disso que o Zygmunt Bauman está implicando. Tudo se tem, nada se retém. Entendeu? E aí, quando você não retém, você começa o quê? A perder. Então a gente está falando de perdas. É disso que a gente está falando. E entre as coisas perdidas estão exatamente as habilidades necessárias para estabelecer relações de confiança. Mas quais relações de confiança, Jário? De que a gente está falando? A gente está falando daquela relação para o que der e vier, filho. A gente não tem essa relação para o que der e vier. A gente está perdendo a habilidade de gerar relações para o que der e vier, na saúde, na tristeza, aquela velha promessa que se dizia nos altares religiosos, que hoje é quase um mito, né? Porque se algo no outro não me agrada, aí eu logo substituo ele por uma promessa maior de felicidade e prazer. Porque o amor, na atualidade, é um objeto encontrado, né? E por isso procurado a exaustão. Então, o amor líquido, e a gente termina onde a gente começou. O amor líquido é um amor até segundo aviso, com um fantasma de eliminação imediata pairando, e por isso mesmo gerando o quê? Uma ansiedade permanente. O amor é um produto, né, de um longo e muitas vezes difícil esforço e de boa vontade. Então, primeiro, o amor deve ser aprendido, para só depois ser praticado. É o que vai dizer Donald Winnicott, né? Então, como se pode lutar contra as adversidades dos destinos sozinho, sem a ajuda de um parceiro, de um companheiro para compartilhar os altos e baixos? E aí, eu quero terminar com o Freud, quando o Freud diz assim, como fica seguro uma pessoa quando tem a certeza de que é amado? É isso. Por que, Jário? Freud. Por que, Freud? Aí ele termina, porque o amor cura. É disso que a gente está falando. E aí onde a gente vai encontrar isso? Na poesia. É isso. Do que os poetas mais falam? Os poetas falam de amor. Mas um amor que não segue regra. Um amor que não segue padrão. Um amor uma língua, né? E aí eu quero encerrar com esse meu poema, né? Uma língua que lambe Eros. Uma língua viva. Uma língua viva. O que é uma língua viva? O que é uma coisa viva? É uma coisa que não é contida, é uma coisa que não segue padrão, é uma coisa que não consegue ser aprisionado. A língua, ela é viva. A gramática é libidinosa. O obsceno é repetido. Olha que coisa gostosa, né? O obsceno é repetido. Né? A palavra e o corpo nu. Uma língua insinuosa, porque o corpo é curvilíneo. A língua não pode ser reta, a língua não pode ser um pênis ereto. Não, o ereto, o rígido se quebra. A língua é insinuosa porque o corpo é curvilíneo. Ele rompe clandestinagem. O que é clandestinagem? Porque a língua lambe partes do corpo que o sol não toca. É isso, gente. Né? Quando eu escrevi esse poema, eu pensei nisso. A língua lambe parte do teu corpo onde o sol não toca. Por que não toca? Porque está escondido. A língua vai no clandestino. A língua que lambe os lábios. E que lábios? Que lábios eu estou falando? Todos. Os grandes e os pequenos. Molhados. Desejosos. Isso me lembra demais a música do Caetano Veloso, né? Quando ele diz assim, toda mucosa. Eu adoro essa música da Vaca Profana. Toda mucosa me esperando. É isso. Vaca Profana. Põe teus cornos. É isso. Adoro a música Vaca Profana dele. Língua que lambe Eros. Porque a língua do poeta está sempre lambendo Eros, provocando orgasmos e orgasmos múltiplos. Em teu corpo escrevendo poemas, né? Em teu corpo escrevendo poemas, escrevendo versos, num verso surgindo poesia. E uma poesia só é válida se ele faz o quê? Se ele se faz carne. E é interessante isso, porque o livro de João começa, o Evangelho de João começa com um poema que se faz carne. Está aqui o meu amigo Fernando, que estuda bastante o grego, né? E ali, em João, o verbo, a palavra, a língua se torna carne.
E é disso que a gente fala. E se torna carne a partir de quê? A partir de uma epifania num corpo feminino. Foi preciso um corpo feminino. Foi preciso Maria, um corpo feminino, para que o verbo se tornasse carne. Aonde tem o feminino, a erótica está presente. Aonde tem o feminino, o verbo sempre vai se tornar carne. É isso. Entende por que o feminino precisa ser controlado, vigiado, punido? Por causa disso. E quando eu falo feminino, entende? O feminino enquanto uma posição presente em todos os corpos, inclusive no masculino. Aí eu vou fazer a mesma pergunta da Mônica. Onde estão as histéricas da atualidade? Isso aí, gente. Vamos dar vazão para as histéricas. É o discurso histérico. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito bom estar aqui com vocês. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre fantasias e realidades do amor e da sedução. Né? E olha, quando fala de fantasia, eu adoro. Eu sou psicanalista, né, gente? Então, não manda um psicanalista fantasiar, não, que o cara viaja, filho. Viaja. Fantasia, eu adoro. Próximo encontro. Abraço. Tamo junto. Obrigado. Beijo e abraço no coração de todos. Beijo. Tchau. Tchau, Jairo. Até domingo.